carta do Fórum Aberto pela Democratização da USP à congregação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Certeza da morte já é um sofrimento suficiente, por assim dizer. Um sofrimento brutal. Agora, a incerteza de uma morte, que no fundo é certeza, mas formalmente não é muito pior. Passam-se anos até que as pessoas comecem a pensar que houve morte mesmo. E os pais, principalmente, já mais idosos, nunca conseguem enfrentar essa situação com realismo. Bernardo Kucinski, no livro Desaparecidos Políticos, de Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa. Ana Rosa Kucinski Silva nasceu em 12 de janeiro de 1942, na cidade de São Paulo. Graduou-se em Química e concluiu seu doutorado em Filosofia, ambos na Universidade de São Paulo. Sua vocação acadêmica a tornou uma das mais jovens professoras do recém-criado Instituto de Química da USP. No dia 22 de abril de 1974, Ana Rosa foi vista pela última vez nas proximidades da Praça da República. Desapareceu, junto com seu marido, o físico Wilson Silva, no momento em que celebravam 4 anos de casamento. Desde então, nunca mais foi vista. A família manteve uma busca incessante, movida pela insubornável esperança de um encontro. Diversos habeas corpus foram ajuizados, mas sem êxito, pois para os órgãos oficiais de Estado, eles nunca estiveram presos. A família chegou a ser extorquida em $25 mil na busca de informações. Até uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi feita por Bernardo Kucinski, irmão de Ana Rosa e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, mas o Estado brasileiro negou qualquer responsabilidade pelo desaparecimento. Essa negação, no entanto, não durou muito tempo. Diversos documentos das Forças Armadas, em especial do Ministério da Marinha, que admitiam a prisão de Ana Rosa, não demoraram a vir à tona. Mesmo com as evidências do envolvimento de agentes públicos no caso, nenhuma notícia efetiva foi obtida. Uma descrição minuciosa da angustiante rotina do pai de Ana Rosa em busca de sua filha encontra-se no livro K, de autoria do irmão e jornalista Bernardo Kucinski, publicado em 2011 pela editora Expressão Popular. O caso tornou-se tão emblemático que na Lei número 9.140, de 1995, o nome de Ana Rosa foi incluído na lista oficial das 136 pessoas que provavelmente teriam desaparecido, eu cito, em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas entre 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79 e que por este motivo tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se desde então desaparecidas, sem que delas haja notícias. Tal lista foi examinada pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída por essa mesma lei. Depois de 20 anos do desaparecimento, o Estado brasileiro finalmente passava a reconhecer expressamente sua responsabilidade e declarava Ana Rosa falecida. Recentes declarações do ex-delegado Cláudio Guerra, do Departamento de Ordem Política e Social, DEOPS, no livro Memórias de uma Guerra Suja, confirmaram versões anteriores de que Ana Rosa foi torturada, violentada sexualmente e incinerada na usina de açúcar Cambaíba, no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Apesar dessas contundentes informações, na USP, por outro lado, a versão oficial sobre a ausência repentina de Ana Rosa não é a de desaparecimento político. Isso porque um processo instaurado pela reitoria em 1974, sob o número 174.899, pleiteava a rescisão do contrato de Ana Rosa por abandono de função, hipótese prevista no inciso 4º do artigo 254 do Regimento da Universidade de São Paulo. Quando já haviam passado 19 meses do desaparecimento de Ana Rosa, a congregação deste instituto, do Instituto de Química, reuniu-se em sua 46ª reunião mensal no dia 23 de outubro de 1975. Na pauta encontrava-se esse pedido da reitoria de desligamento,
e a demissão da professora por abandono de função foi aprovada por 13 votos favoráveis e 2 votos em branco. 2 dias depois, o desligamento da professora foi publicado no Diário Oficial por ato do governador do estado, Paulo Egídio Martins, conforme relato de Bernardo Kucinski no citado livro K. Com base nesses fatos, consideramos que a USP não deve permanecer inerte diante do movimento mais geral da sociedade e do Estado brasileiros no sentido de garantir o direito à verdade, à memória e à justiça das vítimas da ditadura de 64. É preciso que se instale uma comissão da verdade da USP, dotada de autonomia e independência para apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas no período de 1964 a 1985. A USP foi um palco privilegiado das ações de repressão política e muitas das histórias ainda precisam ser contadas sobre esse triste período da nossa universidade. É também nosso dever reparar o equívoco cometido no passado. Primeiro, porque a congregação atual do Instituto de Química não é mais a mesma. Segundo, porque hoje não vivemos mais sob a ditadura, como em 74. Terceiro, porque as pressões políticas que levaram à aprovação do desligamento por abandono de função não podem mais existir em uma universidade comprometida com os valores democráticos e os direitos humanos. Por fim, não se justifica a omissão de todos os setores da vida universitária, e não apenas do Instituto de Química, sobre esse erro que já se arrastou por décadas. No sentido de reparar essa situação, é que pedimos respeitosamente à congregação do Instituto de Química, caso da Ana Rosa Kucinski Silva, que revogue sua decisão anterior, que considerou, neste caso, o desaparecimento da professora como um abandono de função, consagrando uma nova versão mais condizente com os fatos e com a dignidade dessa jovem professora comprometida com uma universidade mais democrática e uma sociedade mais justa. Além disso, pedimos também que o espaço do Instituto de Química, hoje conhecido como Queijinho, receba o nome Complexo Ana Rosa Kucinski, para que a memória e os ideais dessa professora sirvam de inspiração aos estudantes da USP. São Paulo, 13 de agosto de 2012, Fórum Aberto pela Democratização da USP.